Muito bem, começando aqui um papo da hora para você ligadinho aqui com a gente na nossa página do Facebook, também no YouTube, no Instagram. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso convidado especial é ele, Ednei Aparecido Valêncio. Seja bem-vindo, Ednei. Obrigado pelo convite. Estou à disposição de você, irmão. Obrigado por aceitar o convite. A gente vai bater um papo. Muitas pessoas conhecem o Ednei, não somente por causa que ele saiu na política como vereador, mas também do seu projeto, a sua ONG aí. E para quem não conhece, vai passar a conhecer o Ednei. Então vamos lá, tem muita polêmica hoje, tem muita gente querendo ouvir o Ednei, querendo saber a sua opinião, apesar que ele já faz live no seu Facebook, ele fala mesmo. Ednei, ex-vereador de Jaboticabal e fundador do Instituto Ednei Valêncio. Ednei, fala para quem não te conhece, conta um pouco da sua história de vida. Quem é o Ednei Valêncio? Bom, o Ednei Valêncio é um cidadão que foi criado num sítio, né? São vários sítios na região nossa aqui, entre Palmital, Gazoto, né? A Cascata, vários sítios na região. Meu pai trabalhava nas fazendas e eu fui criado no sítio. Aos 13 anos vim para Jaboticabal, meu pai comprou uma casa e eu comecei a trabalhar de garçom, trabalhei em vários pontos na cidade de garçom, Shopping Night na época, né, no Terraço, em Gaúcho, né, e vários outros lugares. Trabalhei em alguns mercados de repositor, estudei em algumas escolas, né, Pedroso, Joaquim Batista, Aparecida. Então a minha vida foi sendo feita em Jaboticabal. Aos 16 anos, mais ou menos 17 anos, eu comecei a criar assim, mais corpo, né, naquela intenção que eu tinha desde pequeno, que era cuidar dos bichos. Eu tenho ideia, eu com 7, 8 anos, saía com a minha mãe e meu pai para ir para a cidade e voltava com um cachorrinho no braço. Quer dizer, né, na época, né, a gente saía e voltava com um bichinho no braço. Então eu sempre tive essa paixão por eles. Por outro lado, eu fui criado numa família franciscana. Então a minha família sempre foi franciscana. E eu sempre admirei muito a história de São Francisco de Assis. Francisco, para mim, né, foi um homem o qual ele viveu as 3 dimensões que um ser humano é convidado a viver. Ele viveu o amor total a Deus, ele viveu o amor ao ser humano e o amor à natureza, aos animais. Então eu até falo que dentro da igreja católica, né, como eu sou católico, dentro da igreja, para mim, um dos únicos santos realmente que merece ser chamado de santo é Francisco. Porque ele viveu as 3 dimensões, né, sem viver o pecado. Então ele imitou muito Jesus Cristo. Então ele imitou muito a Cristo, né? Então, seguindo, né, esse ensinamento franciscano e também essa paixão que já nasceu comigo pelos bichos, depois dos 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar em Jaboticabal já nessa parte dos animais. Isso foi crescendo. Cheguei aos 20 anos, 21 anos. Quando foi nos meus 21 anos, eu saí candidato a vereador pelo PSDB, na época. Tive 45 votos, fui muito mal votado, né? O pessoal nem me conhecia. Depois fiquei fora, porque naquela época são muitas coisas, né, que não fazia parte, né, da minha vida. E aí eu acabei deixando então de lado a política e mantive o meu trabalho. Mantive o meu trabalho sempre pedindo apoio a alguns políticos. Por quê pedindo apoio? Porque infelizmente, para você fazer algum projeto social, você tem que ter a política te apoiando. Isso não tem como fugir disso. Qualquer coisa tem que ter no meio a política. Porque envolve, de repente, leis, envolve autorização. Por exemplo, se eu quiser fazer, por exemplo, uma feira de adoção, tem que pedir para a prefeitura. Quer dizer, se a prefeitura for contra mim, não vai autorizar. Então, tudo isso faz parte da política, né? Eu comecei a ajudar muitos candidatos e muitos políticos. Só que de 2001 até 2012, eu só recebi patada, né? Então o político ia lá, ia lá conhecer meu trabalho, num abrigo, tal, que bonito, tal, um monte de cachorrinho, ó, me ajuda eu que eu vou te ajudar você. Quer dizer, eu ia fazer de tudo, andava a pé, sola de sapato pro político, ganhava voto pros políticos. Eu não vou citar nomes aqui porque, né? Mas aí os caras ganhavam e sumia. Ednei que se dane, né? Quando foi em 2012, já, né, um pouco cansados aí, eu resolvi então sair candidato a vereador, pelo PSC. Tive 484 votos, fiquei de primeiro suplente, perdi por, eu acho que 5 ou 6 votos na época, né, para o outro candidato que ganhou a eleição. Então foi assim, muito pouco, né, 5, 6 votos, eu perdi a eleição. Mas mantive meu trabalho, 2012 a 2016. Quando chegou 2016, tornei a sair, aí já não pelo PSC, mas pelo PR, né, que hoje é o PL, e tive aí a graça de ter quase 2.500 votos. E aí iniciou então, vamos dizer assim, as perseguições, né? Aí que iniciou
os problemas. Porque até então eu era o Ednei Valença, o cachorreiro, né, pé sujo, assim são chamados por várias pessoas. Quando o cara chegou e ganhou, teve quase 2.500 votos, chamou a atenção de muitos políticos, chamou a atenção de muita gente. Peraí, esse cara é perigoso. E quem é esse cara, né? Tanto é que muitos perguntou, como que você fez para ter 2.500 votos? Eu falei, é simples, levanta às 4 da manhã, 2 da manhã e vai pegar cachorro na rua. É o que eu faço. Então, isso é mais ou menos o que é Ednei Valença. Só para não peidar aí. Maravilha. Em 2006, você resolveu fundar uma ONG, né? Isso. O que te levou a fundar uma ONG? Então, até 2006, eu vinha trabalhando, no caso, né, a gente vinha trabalhando assim, vamos dizer, sem um nome constituído, né? A gente tinha um nome, trabalhava, fazia tudo, mas não era constituído. Quando chegou em 2006, a gente, algumas pessoas me chamou e falaram, Ednei, o seu projeto cresceu muito, está muito grande, e nós precisamos agora começar a organizar isso, né? Então vamos criar uma ONG, vamos registrar esse trabalho seu, porque vai ter que ter funcionário, vai ter que começar, porque começou a crescer muito a coisa, né? E aí a gente pegou pensou bom, então já que tem que organizar, vamos então registrar. Aí foi criado, se marcou uma Abrigo São Lázaro, e não Instituto Ednei Valença. Então era Abrigo São Lázaro. Aí criou então a nossa ONG, Abrigo São Lázaro. E aí começou o nosso trabalho. Como ONG, né? Já tinha o meu trabalho anterior, Ednei Valença, que eu vinha trabalhando desde criancinha, mas aí depois como ONG, Abrigo São Lázaro. Ô Ednei, qual que é a maior dificuldade de se ter uma ONG aqui em Jaboticabal? Olha, Mauro, na verdade, assim, eu não digo ter uma ONG, porque até algo que você chamou a atenção essa semana, eu ia fazer uma live, porque eu sou uma pessoa que eu não fujo dos problemas, não fujo da raia, vamos dizer assim, né? Eu sou um cara, eu gosto de puxar pra mim o problema, eu gosto de resolver, eu não tenho medo. Não é que eu sou machão, não é isso não. É que eu não tenho medo de enfrentar o perigo, enfrentar as pessoas. Ainda mais quando se fala de bandido, nego sem vergonha, que quer ferrar a gente. Essa semana eu ia fazer até uma live, falar isso, acabei não fazendo. O problema não é criar ONG. Se você pegar de 2010 pra cá, eu até intimo aqui, qualquer pessoa, a fazer isso. Veja quantas ONG foram montadas de 2010 para cá e foi fechada. ONG, movimento e tudo mais, foram fechados. Por que fechou? Porque o pessoal acha que criar uma ONG vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro, pelo contrário, você vai ter que pôr do bolso, né? Mas o problema não é criar ONG, o problema é as pessoas. Porque você cria uma organização, aí a pessoa vê, em vez da pessoa querer te ajudar, ela acha que você vai ganhar dinheiro. Ela vai e monta dela. E começa a te castigar você, falar mal de você. Então aí começa o problema. O cara começa a falar que você não presta, que você mata cachorro, que você é sem vergonha, que você usa o cachorro para viver, que você usa o cachorro para política. E o cara fala um monte de coisa. E infelizmente o ser humano, ele é muito frágil a essas coisas ainda. O ser humano acaba acreditando, né? A pessoa, é mais fácil a pessoa acreditar em uma mentira, em 10 mentiras, aliás, do que em uma verdade. Então a pessoa vem, inventa essa história, né? E aí a pessoa acredita. Então começam os problemas. Então o problema não é nem criar ONG, o problema é você enfrentar essas pessoas, as quais torcem contra você, e eles acabam, né, de alguma forma tentando fazer com que a sua ONG não vá para frente. E não a ONG, né, o trabalho seu, né? Porque a ONG é apenas um marco, né? É uma inscrição, vamos dizer assim. Eu sou o instituto, né? Se eu hoje morrer, por exemplo, acabou o instituto, tenho certeza. Então eu sou o instituto. Então vamos supor, você monta uma empresa sua, é sua empresa. O dia que você parar, a empresa para. Então a empresa é apenas um marco, uma estrutura de... Então o problema é se enfrentar essas pessoas que querem de toda forma. E aí é inveja, aí é ciúme, aí ele acha que está ganhando dinheiro, aí vê um monte de coisa, né? Tentar derrubar a gente, isso que é o problema. Oi, Ednei, você tem ou já teve o apoio de algum órgão público? Não. Na verdade, até hoje, a única coisa que eu posso falar para você que eu tive do órgão público, bom, são duas coisas, né? Uma foi uma ambulância, né, sucateada, que eu ganhei em 2014 do ex-prefeito, né, Raul da Silva Giro, que então era na época prefeito. Conversando com ele, falei da nossa dificuldade de não ter um veículo, ele doou uma ambulância sucateada pra gente. Mas sou grato porque até hoje ela é usada, né, pra gente. E o outro é o meu salário de vereador, que eu, durante os 4 anos que eu ganhei de vereador, meu salário eu investi na ONG. Então são essas duas coisas só que até hoje entrou do poder público para o Instituto. Quantos animais a ONG abriga hoje e de onde vêm os recursos para mantê-los? Hoje a gente tem em média 450 animais, né? Esses 450 animais são cães, gatos, aves, os gatos, os felinos, os equinos e os suínos.
Então são vários animais que são abrigados hoje no Instituto. Da onde que vem esses animais? São tudo animais que foram apreendidos, né? Pela Polícia Ambiental, né? De repente o DR achou na rua, na pista atropelado, a Triângulo do Sol pega atropelado, e a gente faz o resgate. Então assim, esses animais são todos de maus tratos, de rua, de alguma forma chegou até a gente. Porque eu vejo assim, Ednei, há custo, né? Tem medicações, eu vi você falando a respeito de um cachorrinho que passou por uma cirurgia, então há um custo, né? E as pessoas, elas têm doado mais ou têm doado menos ultimamente? Hoje a gente tem uma cartela, vamos dizer assim, né, uma forma fácil de explicar, né? Temos uma cartela hoje de contribuintes, né, de parceiros que são amigos de verdade, os quais colaboram com a ONG. É um grupo, né, de quase 100 pessoas que fazem a diferença. Então essas pessoas hoje, eles mantêm a ONG funcionando. Dessas pessoas, eu sinalizo seis empresários que são o motor. Esses 6 empresários, os quais investem, aí, você tem ideia, R$3.000 cada um, né, para poder fazer a coisa andar. E o restante ainda com um pouco menos, né? Então essas 100 pessoas que nós temos que mantém. O resto, né, que a gente que precisa, a gente faz feirinhas, essas coisas para vender alguma coisa. Mas o que acontece? Fora essas 100, a dificuldade é você conseguir outras pessoas. Por quê? Porque essas 100 pessoas que eu tô falando são amigos que me conhecem o trabalho. O restante ou não conhece ou deixou de conhecer por causa desse problema, dessas perseguições que a gente segue. Então a pessoa quer ajudar. Vamos supor, você, Mauro, por exemplo. Você vê lá uma postagem minha. Pô, o Ednei Valença resgatou um pitbull cheio de bicho, heliquiose. Nossa, tá horrível o pitbull. Ele vai precisar de R$2.000 para levantar esse cachorro. Eu vou ajudar com R$200, um exemplo. Aí você fala assim, mas peraí, mas fulano me falou que ele usa os cachorros. Ele não gosta. Quer dizer, aí você começa a pensar, eu dou ou não dou? E depende do seu coração, você vai optar o quê? Por atender o que a pessoa falou e não ajudar. Não, vou dar R$200 pra ele, vai gastar com porcaria, então não vou dar. Então o problema, tirando essas 100 pessoas que me conhecem, que são pessoas que frequentam o abrigo, pessoas que me ajudam, a dificuldade é você conseguir novas pessoas por causa dessa perseguição que tem de jabuticabal. E falando em perseguição, eu vi uma live sua onde estava sobrevoando um drone, né? Isso. Você que falou a questão do drone, estava te filmando e tudo mais. Essas perseguições, também juntamente com fake news, ela tem sido constante? Fale um pouco sobre isso. Você descobriu de quem que era aquele drone, quem que era a pessoa ou não? Não, a gente tem ideia de quem seja, né? A gente já tá. Não sei se você sabe, eu sou investigador também, né? Me formei há pouco tempo, mas né, eu me preparo muito para isso, né? É algo que eu fiz porque eu preciso, até porque aparecem muitas denúncias e eu tenho que investigar a denúncia para poder chegar e agir, né? Então eu estou investigando. Então a gente já sabe praticamente quem que é a pessoa, mas eu não posso falar porque, né, ainda falta provas mais concretas para mim falar quem é a pessoa. Mas já sabemos. Essas perseguições, Mauro, iniciou lá em 2016, né, quando fui eleito, né, e começou o meu trabalho como vereador. Até então eu era apenas Ednei Valença, cachorreiro, né, eu falei, pé sujo. Quando eu ganhei 2.500 votos, o cara foi muito bem votado, sem gastar quase nada. A população clamou para esse cara, eles querem esse cara na Câmara. Começou a perseguição. Aí começou, nós temos que desmontar esse cara. Como desmontar? Tentar falar quem ele é, não que ele é, tentar montar um Ednei, né, que não existe, para que ele perca essa popularidade que ele tem hoje, 2016. E aí começou essa perseguição. Então, desde 2016 para cá, é drone, é fiscal da prefeitura que ia me sondar no abrigo, né, uma série de coisas. Então, assim, essas perseguições acontecem desde 2016. E a gente, assim, eu acabei acostumando com isso. Mas, na verdade, a preocupação hoje é o quê? É que essas perseguições, eles acabam afastando pessoas de boa índole de ajudar o nosso projeto. Pessoas de bom coração, pessoas de boa alma, a nos ajudar. Eu, essa semana, por exemplo, só para rapidamente, uma senhora me procurou, ela falou, meu filho, ela falou, eu vou te ajudar você aí, ela falou, com R$300, aí me deu. Ela falou, faz uns 2 anos, eu queria te ajudar, ela falou. Mas a minha filha sempre falou não, porque uma amiga dela
né, que se diz protetora, fala que você... Ele falou, conta toda a história, né? Ela falou, mas agora eu venho no teu trabalho, eu vim aqui conhecer o teu abrigo. Ela falou, eu vi que não é o que estão falando. Ela falou, então eu vou te ajudar e a minha filha vai vir aqui também conhecer o seu trabalho. Quer dizer, a filha, através da amiga, induzia a mãe a não ajudar. Quer dizer, então aí eu pergunto assim, que protetor é esse? Quer dizer, peraí, então a obrigação dele era me procurar. Hoje nem isso é verdade, isso procede, não procede. Mas não, eles preferem manter a mentira, né? Tipo assim, fazer correr a mentira do que a verdade. Bom, a próxima pergunta você acabou respondendo, que seria o seguinte: quantas ONGs de resgate a animais de ruas há em Jaboticabal? E há união entre elas? Ó, de resgate, ONG de resgate em Jaboticabal é assim, falar de ONG, né? É uma associação constituída. Somos só nós. Só o Instituto. Constituído. Aí depois, isso de resgate. Agora, tem outras ONGs que faz outro tipo de serviço, né? Mas que não atua na parte de resgate. Então, resgate seria só nós. E existe outros movimentos que não são ONG constituída, também que faz um ou outro resgate. Mas são movimentos, não são ONG. Então, ONG constituída é só a nossa mesmo. O que poderia ser feito em Jaboticabal, Ednei, para melhorar a ajuda com a causa de animais abandonados? Tanto pelo poder público como pelas pessoas? Na verdade, Mauro, o problema não é nem Jaboticabal. Jaboticabal, sim, tem uma parcela de culpa, né? Mas tinha que mudar lá de cima. A mudança tinha que acontecer, começar lá no presidente da República, um exemplo. E de lá vir descendo. O apetite, né, o desejo, a vontade de fazer algo de verdade para os animais. Hoje no Brasil, fala muito em animais, mas fala muito para poder agradar, ganhar voto. Mas fazer de verdade, fazer mesmo, não faz. Você pegar um país igual a Holanda, por exemplo, é exemplo. A Holanda é exemplo, animais castrados, chipados, acompanhados. Lá tem leis. Chegou na sua casa, por exemplo, um cachorrinho seu sem ser castrado, sem estar chipado, sem estar vacinado, carteirinha de vacinação, você é multado, até preso. Quer dizer, então no Brasil não existe isso. O Brasil é assim, se fala muito, mas se faz pouco. Então tinha que mudar lá de cima a política nossa, e isso cabe a cada um de nós, cidadão, cada um de nós protetores, que se diz protetores, simpatizantes, amantes dos animais, defensor da causa, começar a pensar, né, quem são os nossos representantes, porque senão não vai mudar nunca isso. Quais os projetos de 2022 para o Instituto? Olha, a gente iniciou, né, um ano passado, um projeto, né, gigantesco aí com alguns parceiros nossos, alguns empresários, né, que era fortalecer mais os resgates nossos, não resgate de rua, mas resgate de maus-trato, de crime de maus-trato. E os quais nós estamos preparando, né, esse ano começamos agora, né, esse ano de janeiro já a fazer, que fiscalizar mais, né, os maus-tratos dentro das residências. Porque existe hoje muitos animais sofrendo. A pessoa fala assim às vezes, né? Tem um cachorrinho na rua, ele tá sofrendo, mas a pessoa não sabe às vezes o que muitos cachorros passam dentro de casa, né? Tem muitos cachorros que sofrem muito mais dentro de uma casa do que na rua. Porque na rua ele pode passar fome, passar sede, ele pode, mas também ele pode encontrar comida e encontrar água. Ele pode, às vezes, apanhar, ser atropelado. Tudo bem, ele pode, mas também não pode. Agora, dentro da casa, muitas casas, ele apanha todos os dias, é acorrentado numa corda, calor, frio, é humilhado. Então, nós começamos a fazer esse trabalho mais focado nisso, né, em fiscalizar. Então, esse foi o grande passo desse ano, né, que nós estamos dando, que é fiscalizar nas casas o crime de maus-trato. Ednei, eu tenho percebido que você tem ido para muita cidade fora fazer resgate, não somente em Jaboticabal, né? Isso. Esses animais que são de cidade de fora, ele vem para o Instituto de Jaboticabal? Se vem, a pessoa que está assistindo agora, ela fala, eu gostaria de ajudar. Como que eu faço para ajudar um instituto? Então, em 2021, né, no caso, além do nosso trabalho assim, a gente assumiu, né, com um grupo de pessoas, um trabalho regional, então, que são, né, quase 30 cidades que a gente estava indo visitar essa cidade, tudo com recurso próprio, com apoio dos amigos, mesmo dos empresários, para poder estudar um pouco quais são os problemas que nós temos, né, no regional. Nós já sabemos, né, mas poder ver em prática. Por exemplo, vamos pensar aqui. Pitangueiras, não tem um canil próprio, não tem um canil municipal. Taiúva, não tem uma zoonose preparada, uma zoonose que... Então, assim,
começou a ver esses problemas, né, para poder montar um projeto e junto com essas pessoas, com protetores, ONGs, a gente elaborar um trabalho nessa cidade, no regional, né? E com isso aconteceu o quê? Que a gente acabou ficando conhecido lá fora, né? E aí começou o pessoal, às vezes, a ONG da cidade, por ter alguma fragilidade, né, de fazer o resgate, aí liga pra gente. E às vezes quando a gente pode, que não é sempre que pode, a gente vai e faz o resgate do animal, mesmo estando lá fora. Por quê? É um animal, não é porque não está em Jabuticabal que ele não merece ser atendido. Então a gente vai e faz o resgate. E as pessoas colaboram com doações espontâneas, né? Doa ração, medicamento, liga pra gente no Facebook, manda mensagem, a gente busca as doações. Hoje temos assim, muitos apoiadores de fora que apoiam, né? Matão, Araraquara, Ribeirão Preto, Sertãozinho. Temos um pessoal bom do Rio de Janeiro que apoia a gente, do Rio de Janeiro, né? Que é um grupo lá que apoia a gente. Então temos muito apoio hoje. Eu vou deixar o telefone e o WhatsApp do Ednei embaixo aí para quem quiser ajudar, pode entrar em contato diretamente contigo. Aliás, é somente contigo que as pessoas podem ajudar, né? Porque às vezes pode aparecer alguém, é para ajudar o Instituto do Ednei. Não, é somente contigo, né? E até é bom isso, Mauro, deixar registrado, porque já aconteceu várias ocorrências, né? De pessoas até usando roupa nossa, pedindo dinheiro em nosso nome. Então, assim, não está autorizado, né? Hoje, nós montamos uma equipe hoje de marketing, assim, né? Vamos dizer assim, de trabalho, né? Para tentar canalizar recursos para o abrigo, mas tudo isso passa por mim. Então, quem vai chegar até a pessoa sou eu, né? As pessoas podem até fazer os contatos, tudo, mas quem vai até a pessoa, tudo, hoje é eu ainda. Antes da gente entrar num assunto polêmico, qual recado você deixaria para quem abandona animais? Olha, o recado que eu deixaria, amor, é que quem abandona é o pior lixo que existe, né? Essas pessoas, elas não sabem a grandeza que é viver com um animal, amar um animal. Eles não sabem qual que é a grandeza que tem de você receber do animal a gratidão, né, de você cuidar dele. Isso poucas pessoas conseguem enxergar, né, essa gratidão. Só as pessoas mais sensíveis, né, à espiritualidade conseguem receber do animal essa gratidão. Então essas pessoas que abandonam são pessoas desumanas, que não sabem o que é amar, não sabem o que é compaixão, não sabem o que é Deus, né, não sabem o que é isso. Então é umas pessoas que precisaria rezar mais, orar mais e pedir a Deus, né, que ilumine o caminho delas, né, para que elas possam sentir esse calor gostoso que os animais passam pra gente. Muitas pessoas perguntam pra mim, você é louco, cara, tudo que você ganha, você gasta com os bichos. Cara, eu tenho uma certeza. Eu nasci, né, tô vivendo e vou morrer. Essa é a certeza que eu tenho. Não existe outra certeza. E outra certeza, eu posso ter 1 milhão ou 2 milhões na minha conta. Não vai comigo. Agora, o que eu fizer vai ficar aqui. Então, a minha única ideologia de vida é deixar a minha história para trás. Quero daqui 100 anos, 50 anos, não sei, quando não estiver mais aqui, alguém falar, pô, lá, 100 anos atrás, teve um rapaz, Ednei Valença, tal, que fez isso. Então, essa é a minha intenção. O meu maior sonho, Mauro, era ter em Jabuticabal o maior abrigo de animais abandonado. Esse era o meu maior sonho. E é isso que é a minha revolta, às vezes, com esses políticos sem vergonha que nós temos, que nos seguem, né? Tem uns políticos bons? Tem um ou outro aí que se salva. Mas tem uma remessa de políticos sem vergonha que persegue a gente. Então, a minha, vamos dizer assim, não é raiva, né? Meu problema com eles é deles impedir que a gente consiga fazer em Jabuticabal esse projeto, que é ter o maior abrigo. Porque eles merecem, o bichinho merece. Eu vi uma live sua que você foi até o abrigo municipal, né? Canil Municipal, né? E a situação lá é precária. O canil municipal de Jabuticabal, na verdade, não é um canil, né? Lá, na verdade, todo mundo sabe que lá era uma base onde o exército lá treinava, né? Dava tiro. E aí depois desativou e aí acabou, né? Eu acho que 97, se não me engano, por aí, na década de 90, parece, eles foram lá e montou, né, fechou, né, fez umas bainhas e põe os cachorrinhos pra morrer lá, né, os cachorros iam, porque na época podia eutanasiar, sacrificar, na época não tinha as leis que tem hoje, né, e aí acabou, ele pegava os bichos na rua, como se fosse lixo, e jogava lá no canil. E ao longo dos anos, né, das décadas aí, nos últimos 20 anos, pensar assim, manteve o que tinha. Né? E nada foi melhorado no canil, né? O que melhorou foi pôs um portão, né? Pôs uma lâmpada, mas nada melhorou. Então eu fui lá, né? Mostrar, eu sempre mostrei, né? O canil municipal, para que as pessoas, às vezes, né? Essas pessoas que ainda acreditam, né? No que os politiquinhos falam de mim, para eles poderem analisar a diferença do nosso instituto com toda a pobreza, com todos os problemas e o canil.
com todo o dinheiro que tem a prefeitura, né? Então, quer dizer, quando tem, faz. Então eu fui mostrar para eles verem os problemas do canil municipal. Ednei, eu não sei se é possível. Um exemplo, a prefeitura pegar e fazer uma parceria com um instituto, vamos supor, um exemplo seu, não. E pegar os animais que estão nesse canil, passar para o seu instituto, e aquela verba que seria destinada para o canil passar para você, isso seria possível ou não? Possível. Em 2013, por exemplo, se não me engano, 2014, tivemos uma reunião com a promotoria pública, né, na época, né? E na época o prefeito atual da época esteve junto e ficou acordado, né? Ficou até acordado. Se eu não me engano, até tem esse documento em casa ainda, devo ter lá ainda, mas se não tiver, deve ter na promotoria, deve ter esse documento arquivado, aonde a gente conversou e tinha feito lá, né, uma parceria que nós iríamos assumir o canil municipal e ia desativar o canil. Então todos os animaizinhos do canil viriam pra gente, né? Que são 30 e poucos cachorros. Lá hoje se tiver 40 cachorros no canil, é muito se tiver. Eu acho que não passa de 40 se tiver. Então a gente assumiria, né? E a gente receberia o valor que gasta lá, viria pra gente. Mas depois, por causa da política, o prefeito não quis na época e acabou parando o projeto. Mas isso é possível, basta querer, né? 2012, como você mesmo citou, né? Você saiu pelo PSC. Com 484 votos. Depois você foi eleito em 2016 pelo Avante com 2.454 votos. O que te levou a se interessar por política e por que decidiu sair como vereador em Jaboticabal? Isso, na verdade, que eu comentei um pouco antes, eu de 2002 até 2011, vamos dizer assim, eu apoiei muitos políticos. Né? Apoiei porque, eu falei, a política faz parte da nossa vida. A pessoa que fala assim, eu não gosto de política e não sabe o que está falando, né? Tudo é política hoje, tudo é política, né? Hoje, eu e você aqui hoje estamos falando política, estamos conversando, é política isso, né? Tudo é política. Então, vendo, né, a necessidade, como eu falei, do nosso sonho, de ter em Jaboticabal um grande abrigo, vendo a dificuldade dos animais, vendo animais sofrer na rua, carrocinha matando cachorro morrendo no canil, que na época, né, era outro tratamento, vendo todos os problemas que hoje não são diferentes, hoje não mudou muita coisa nos últimos 20 anos de Jaboticabal, então eu pensei, vou tentar ir para a política, para tentar se a gente consegue ter mais voz, né? Ter mais força. E aí eu comecei primeiro apoiando alguns candidatos, que não virou nada. Quando foi em 2012, eu pensei, bom, então já que eles não fazem, eu vou fazer. E aí então eu resolvi sair candidato. Pensando o quê? Em criar força para poder melhorar o nosso trabalho, né? E se melhorar o nosso trabalho, melhorar também a vida dos animais. Aí eu saí em 2012, tive, né, quase 500 votos, e depois em 2016 que eu fui eleito o mais votado da eleição e o segundo da história de Jaboticabal. Então, a minha ida política foi para reforçar o nosso trabalho. Aproveitando a sua ida política para reforçar o trabalho com o Instituto, do lado de fora é uma visão, sim, mas chegando lá dentro, teve apoio dos outros vereadores para algum projeto seu com o Instituto ou não? Chega lá dentro e é tudo diferente do que parece ser, ninguém te ajuda, ninguém quer saber? Na verdade, hoje, Mauro, assim, a política hoje, ela inverteu o papel dela, né? Então vamos pensar, qual que é a função dos vereadores? É fiscalizar o executivo. Não tem outra função, o vereador não tem outra função a não ser fiscalizar o executivo. Uma vez que o vereador ele vira amigo, parceiro do prefeito, ele já deixou de lado a sua função maior, que é fiscalizar. Então ele tinha que sair da vereança, tinha que ficar mais ali, porque a função dele é fiscalizar. Se ele não fiscaliza, vai fazer o que ali na Câmara, né? Então, quer dizer, quando eu cheguei ali, né, com essa inversão de valores que tem na política hoje, e alguns pares meus, vendo que Ednei Valêncio era um risco para projetos futuros, porque você sabe que a política, os políticos fazem projeto para 20, 30 anos, né? Você pegar PSDB, PT, o Bolsonaro mesmo agora, todos eles, né? São projetos para 20, 30 anos, não é apenas... Esse negócio que é 4 anos é mentira. Eu quero ficar 4 anos e vou sair. Mentira, daí é mentira. E daí é para enganar tonto, né? Os projetos são longos. Então, quando eu cheguei ali, eles vendo que eu era uma ameaça para os projetos futuros deles, quer dizer, começaram a fechar as portas. Então, todos os projetos que eu colocava, os projetos, a maioria foi reprovado. Um projeto, por exemplo, que a maioria da cidade aprovou e Jaboticabal reprovou. Os fogos.
Proibição de fogos. Hoje, para você ver, na época eles falaram para mim que não podia aprovar porque isso ia tirar o desemprego. Hoje foi aprovado no estado de São Paulo. Hoje o estado aprovou que é proibido soltar fogos com estampido. Quer dizer, se no município não pôde aprovar o meu porque o meu ia ter desemprego, como que no estado aprovou? E foi seu projeto de lei 179/2019, né? Eu acho que foi, não lembro de cabeça agora, você marcou, né? É isso que está marcado aqui. Então, quer dizer, foi reprovado um projeto importantíssimo e não é só, veja bem, não é só para os animais. É animais, pessoas com deficiência, idoso, problemas com problema cardíaco. É tantas coisas que traz, né, problema, né, esses fogos com estampido. Quer dizer, então não era só os animais. A gente ia englobar um negócio bem maior. Mas mesmo assim, não quiseram. Odinei, a questão de você criar uma lei e executar uma lei tem muita diferença, né? Isso. E isso também entra na parte política. Por quê? A gente falei, por exemplo, imagina uma lei minha que foi aprovada. Em Jaboticabal é proibido o uso de carroça para retirar entulho, né, essas coisas pesadas das residências. É uma lei minha. Você imagina se começarem a praticar a lei que Ednei Valenço fez. Quem que vai ser falado? Ednei. Então eu quero até usar um termo aqui, mas vou respeitar o seu público, mas essa é a pior parte da política. Eles preferem, né, engavetar ou né, esconder algo importante com medo que aquela outra pessoa tenha aí, né, sei lá, uma glória, alguma coisa em cima daquilo. Então, quer dizer, a política tem essa parte ruim dela. Agora, executar é simples. Se eu criei a lei e a lei existe, é só mandar executar, é só querer. Qual é a maior dificuldade em ser vereador? Então, a maior dificuldade, eu volto na mesma técnica. É você tentar mostrar, né, que o papel de vereador não é puxar o saco do prefeito. O papel do vereador não é ficar lisando o prefeito. O papel de vereador não é ficar tirando foto com o prefeito. O papel do vereador é fiscalizar, é chutar o gabinete do prefeito, entrar, pedir documento, pegar, estudar, representar, denunciar. Esse é o papel do vereador. Então, o duro é você chegar numa Câmara, onde está aí há 300 anos, com um costume, você chegar e tentar fazer diferente. Aí começa a chegar a represália. Chegou tanto que eu quase fui caçado por uma mentira que contaram, você sabe qual que é. Odinei, eu até postei, eu não gosto muito de falar isso, eu gosto mais de entrevistar, mas esses dias eu postei até que alguns vereadores andam falando que estão de mãos dadas com o executivo, certo? E é exatamente isso que você falou. Vereador, ele tem que fiscalizar, né? Porque se andar de mão dada com o executivo, não vai fiscalizar. Você virou meu amigo, como que eu vou cobrar de você? Sim. Né? Na parte política de vereadores, você acha que precisa de uma renovação total ou essa parcial dá pro gasto? Então, essa parte de renovação total, eu sou contra. Vou ser sério com você. Por que eu sou contra? Pelo seguinte, nunca vai conseguir renovar 100%. Nunca, né? E toda cidade, vamos abrir um pouco o leque aqui. Em toda cidade, sempre tem um rato de igreja que está ali há muitos anos. E esse rato vai permanecer ali. Então, se renova, né? Não 100%, mas se renova uma boa parte, por exemplo, aquele que ficou, ele vai tomar conta daqueles que chegou. Por quê? Para você tentar entender o que é uma Câmara, vai quase 2 anos. Você entender tudo que acontece lá dentro, vai quase 2 anos. Quando você começar a entender, já chegou a outra eleição. Quer dizer, então muitas vezes você não consegue fazer alguns trabalhos porque a burocracia da casa é muito grande. E aí se você troca uma boa parte, mas aqueles que deveria ser trocado, você não trocou, ele vai, de certa forma, estragar aqueles outros. Né? Isso acontece em muita cidade hoje. Hoje, se você pegar muita cidade, tá desse jeito. Quer dizer, a Câmara não faz nada porque alguém tá prendendo ela. Alguém fala, você faz, não faz, não faz. Tem alguma voz lá dentro que manda. Então, em algumas câmaras, é assim que acontece. Sempre tem aquele que manda, você vai fazer, vai votar, não vai votar. Então, eu acho que a renovação total é complicado. Eu acho que a gente tinha que... Eu acho que o eleitor ele tinha que pensar o seguinte. Primeiramente, conhecer o seu candidato. Por exemplo, eu vou votar em Ednei Valenço. Quem é Ednei Valenço? O que ele faz na vida? O que ele fez?
que ele vai fazer? E aí, votou no Ednei, eu vou seguir o Ednei. E hoje é tão fácil seguir hoje tem Telegram, Facebook, WhatsApp, tem tudo hoje para seguir. Quer dizer, eu vou seguir esse cara, ver o que esse cara tá fazendo, né? E aí, se trabalhou certinho, torna a votar. Se não trabalhou, vota em outro. Então eu acho que tem que mudar, mas não dessa forma assim, com radicalidade. Eu acompanhava algumas sessões e via que você era muito polêmico, né? Principalmente nas sessões, alguns até te chamavam de brigão, porque na maioria das sessões você cobrava os que estavam lá dentro, né? Você cobrava em cima da tribuna. E isso atrás dos bastidores, como que era resolvido? Era pior do que na frente. Era pior do que na frente. Imagina, né? Porque tem gente que fala, é tudo teatro, é combinado, vamos discutir lá, depois resolve a parceria. Não é não. Ali sai faísca, sai pedovido, bicudo, acontece muita coisa atrás dos bastidores, né? Tem vereador, por exemplo, que eu mesmo, tem um ou outro que eu não converso até hoje, não falo, porque, né? Então, assim, o grande problema meu, não que eu sou bom, não é isso não, eu não sou bom não. É que eu eu entrei com uma ideologia de fazer a diferença lá dentro. Né? Aí quando chegou lá, você depara com uma meia dúzia que é contra você fazer a diferença porque estão acostumados com aquele que eu sou parceiro do executivo, quer dizer, aí começa né? E aí você chega, você fala, o cara se dói, o cara acha ruim. Aí você fala do prefeito, o cara acha ruim que você falou do prefeito, né? E aí começa o bate-boca. Então assim, a coisa ali é bem puxado mesmo. Ednei, as pessoas que te perseguem ou te perseguiram, foram de dentro da Câmara ou são de dentro da Câmara? Isso. Bom, então, eu comentei um pouco atrás, né, para as pessoas entenderem, hoje o que acontece? As pessoas acham que a política o cara é candidato, o cara vai lá e dá o nome lá e a pessoa vota. Não é bem assim, né? Existe o chamado grupo político, né? Então o que acontece? Esse grupo é aquele que compra a briga, né? Vamos dizer, do cabeça ali, que é o candidato, né, principal deles, e eles fazem de tudo para que nada possa de alguma forma, né, atrapalhar, né, ou ameaçar, né, aquilo que eles querem fazer. Então essa perseguição ela acontece através do grupo, né? E esse grupo tem várias pessoas. Tem o político, tem o que é candidato, tem o que é eleito, tem o que é investidor, tem o que é apoiador, o que é defensor. Então hoje os grupos são muito grandes. Então essa perseguição vem de vários lados, né? Então você tem que ir numerando, né, como quebra-cabeça, sabendo quem são as pessoas e saber qual que é o intuito delas, por quê. Desde uma pessoa que comenta lá na sua página, por exemplo, você é um imbecil. Desde aquela pessoa até aquele que manda um drone, por exemplo, né, filmar o meu abrigo, ou aquele que vai com o drone, todos esses faz parte, né, do grupo. Então é esse grupo que persegue a gente. Você arrumou mais inimigos ou amigos dentro da Câmara? Inimigos. Eu volto, né, batendo na tecla, né? Hoje a política nossa, ela está invertida o papel dela. E quando alguém quer fazer o certo, aí começa a perseguição. Vamos pensar numa pessoa aqui, o André Giannone, por exemplo, um deputado federal de Minas, se não me engano, você deve ter ouvido falar dele já. É um cara que gosta de bater a verdade. Já levou vários processos, quase foi cassado várias vezes. Por quê? Porque eles não estão acostumados com isso. Então quando alguém chega e começa a falar a verdade, logo vamos parar esse cara, porque esse cara tem novidades, fala, vamos parar ele. Começa a perseguição, então muitos inimigos. Eu vi também um vídeo seu, que você estava muito revoltado do que aconteceu com um cidadão, né? Você até criticou, você chamou de a quadrilha que atua há anos, né? Que barrou alguns cidadãos de falarem a verdade dentro da casa do povo. Fale sobre isso. Na verdade, que nem quando a gente fala assim, quadrilha, né? Então existe a quadrilha que rouba, né? O que vai lá roubar um banco e tal. Desde que 4 pessoas se uniu fazer alguma coisa, é uma quadrilha, do meu ponto de vista. Se estiver errado, quer dizer, né? Mas se 4 pessoas se uniu para de repente pôr fogo na cana, é uma quadrilha que foi pôr fogo na cana. Eu enxergo dessa forma. Se estiver errado, alguém me corrige, né? Então, na época, né, a minha discussão na época era o quê? Que a Câmara, ela tinha fechado as portas da Câmara, que é a casa do povo, para algumas pessoas que no ver deles, né,
daquele grupo de pessoas que estava há anos tomando conta da Câmara, aquelas pessoas traziam alguma ameaça para eles. E qual que era a ameaça? A verdade. Então, por exemplo, você pegar um país como o nosso, onde você tem aí milhões de pessoas, eu vou falar como um político grande agora, né? Que existem milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas passando fome, na miséria. Aí você pega uma Câmara, a qual além de dar salário para o funcionário, que é o cabo eleitoral de alguns candidatos, ela dá o salário de 7, 8, 10 mil reais, mais uma gratificação de 4, 5, 6 mil reais, mais viagem, mais... Quer dizer, o cara ganha 25 mil no final do mês, ganha até mais do que o prefeito. Aí quando encontra uma Câmara dessa, qualquer pessoa que chega ali e quer falar a verdade, é uma ameaça para eles. Então ela fecha as portas dessas pessoas. E eu, como defensor do povo, né, fui eleito para isso, então eu defendia que a casa tinha que abrir as portas para todos. Todos tinham que falar o que quisesse. Pô, é a casa do povo. Então foi aí que saiu essas conversas, essa briga, né? Onde eu falei que tinha uma quadrilha que impedia que o povo falasse e usasse a casa do povo, que é a Câmara. Perseguição. A comissão de ética inocentou você no caso de uma suposta venda de extintores na Câmara, né? Inclusive, pela investigação, a pessoa usou um nome falso, endereço falso e tudo que ela passou foi falso e foi comprovado ao longo do processo. Fale um pouquinho sobre isso. Isso aí que nem eu falei pra você, né, agora há pouco, né, existe um grupo, né, então esse grupo tem pessoas de diversos lugares que trabalham junto com esse grupo, né, então no meu ponto de vista, como eu já estava sofrendo algumas perseguições, né, da parte política, num abrigo, denúncia, um monte de coisa, quer dizer, aí chegou mais essa investida, do meu ponto de vista também foi uma perseguição política, né, essa investida mentirosa, caluniosa, né, que até hoje eu fico assim, bismado de saber como que uma pessoa que se diz homem, né, se diz, por exemplo, jornalista, se diz, por exemplo, íntegro, se diz empresário, tantas outras coisas, é capaz de fazer foi feito comigo, sabe, mentir mesmo na cara dura, quer dizer, sem pensar nas consequências que eu ia ter, né, por algum interesse, que até hoje eu não sei qual é o interesse dele, se foi interesse de me derrubar, se alguém pagou ele para isso, ou para agradar alguém, eu não sei qual foi o interesse, mas eu só sei que houve o interesse de me derrubar, né, e aí montou tudo aquela cilada, quer dizer, o cara ligou, veja bem, ligou pro meu gabinete, falou com o meu assessor, se eu vendia extintor. Pô, eu tinha minha loja de extintor. O assessor falou que não, o Ednei vende. Liga pra ele. Passou meu telefone pro cara. Quer dizer, qual a maldade aí? Nenhuma. Se eu tô ligando pro gabinete da pessoa, eu ligo lá no gabinete de um advogado, por exemplo. Ô assessor, o seu vereador, ele é advogado? Sim, eu precisava falar com ele, ó. Liga pra ele. O telefone dele é esse. É a função. Quer dizer, depois ligou pra mim. Tem extintor? Tenho. Você vende? Vendo. Quanto que é? X. Aonde que eu posso pegar? Ó, vamos pegar em frente à rodoviária. Eu tô aqui já, pega comigo. A pessoa foi com o carro lá, pegou em frente à rodoviária, pegou o extintor do meu carro, colocou no carro dele. Eu arrumei o extintor no carro dele ainda. Quer dizer, aí sabe, uma nota fiscal. Foi, não, peraí, vamos tirar nota fiscal. Tinha um amigo meu que morava do lado. Eu fui lá no meu amigo, pode usar o seu computador? Pode usar. Fui lá, entrei na nota fiscal, dei pra ele, me pagou, foi embora. Cara, como que esse cara, depois daí meia hora, ele me sorta um vídeo, ele falando, cara, é muita canalice, viu, Mauro? Cara, é muita canalice. Ele falando que ele comprou na Câmara, que ele entrou na Câmara, que eu entreguei pra ele na Câmara. Cara, como que o cara é capaz, cara? É um lixo, esse cara é um lixo. Eu não vou falar o nome dele aqui porque é um lixo, é um cara que eu vejo na rua, eu passo mal de ver ele na rua porque é um lixo. Jabuticabal tem um lixo, essa pessoa é um lixo de verdade. E você processou ou não? Deixou quieto. Eu não processei, aqui tem um monte de processo na costa, só ia perder tempo. O advogado só, né? Você quer entrar? Eu vou te cobrar 2.000. Ele falou, se você me paga antecipado, porque esse cara não vai me pagar. Ele falou, não tem dinheiro, não tem nada no nome dele. Então, eu deixei quieto. Deixa pra lá. Deixei pra lá. Você esteve... Só que, Mauro, desculpa. Só que com isso, eu passei, por exemplo, alguns clientes meus que eu ia vender extintor, o cara me zoava. Mas peraí, o extintor é da loja ou é da Câmara? Quer dizer, eu acabei ao longo fechando minha loja de extintor por causa disso. Hoje a loja é fechada. Eu fechei depois de 6 meses desse fato aí.
Porque aí começou o quê? Aí começou o outro grupo trabalhar em cima, falando para as pessoas: não, peraí, o cara veio na câmera, você vai comprar. Pra você ter ideia, teve ONGs, né, vamos dizer assim, da cidade, que são famosas, que me ligou: Dinei, eu não posso participar de escândalo. Peraí, onde tá o extintor? Aonde? Eu falei: calma, gente, o extintor da minha loja. Não, porque já me ligaram aqui já, falaram: se pegar extintor seu, não vai ser preso. Aí onde chegou? Eu falei: não, gente, calma, não é nada a ver. O cara é um imbecil, fez um trabalho no jornaleco aí, nada a ver. Quer dizer, mas com isso, foi tão assim que eu fechei a loja. Desanimei e parei. Então o cara me trouxe um mal. Você vê, ó, ele atrapalhou minha vida, ele fechou minha loja, que é um sonho que eu tinha. Com isso, boa parte do meu dinheiro que eu gastava no instituto vinha da minha loja. Quer dizer, eu fechei minha loja, o dinheiro parou de entrar dinheiro no instituto, parei de salvar cachorro. Olha o caos que um cara desse fez na minha vida por política, por politicagem. E hoje tá da onde bambambam na cidade hoje, né? Diz que é o tal aí. Ô Dinei, você esteve em São Paulo, a gente até estava conversando, em reunião buscando recursos para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, o SAED, junto com uma deputada, a qual acabou não enviando esse recurso. Primeiramente, antes de eu falar do SAED, qual a dificuldade de um vereador buscar recurso e esse recurso, porque vamos supor, o deputado falou: olha, tá aqui o recurso, mas tem uma diferença, conseguir o recurso e realmente ele chegar na cidade. A dificuldade primeiro é você encontrar um deputado realmente que vai cumprir com você a palavra, né? Um deputado que vai comprar com você a briga. E aí também já entra a parte política, que é a parceria. Se você for um cara que para ele você é interessante, ele vai investir em você. Se você for um cara que para ele não é interessante, ele não vai investir. Você vai chegar lá, você vai dar para ele um ofício, 1 milhão, 2 milhões, ele vai assinar, tirar uma foto com você, bonitinho, pregar: esteve aqui hoje Ney Valência, meu amigo de Jaboticabal, tudo mentira, é tudo politicagem. E o dinheiro não vai vir nunca. E aí, para vir o dinheiro, e mesmo se vier o dinheiro depois, tem que ver se o prefeito vai usar o dinheiro para aquilo que você pediu. Por quê? Quem é dono do dinheiro do município é o prefeito. Então eu vou lá em São Paulo, por exemplo, eu peço 1 milhão para poder reformar o CEAF 8, que é o mais novo aí, vamos dizer, o 9, por exemplo. Tem que melhorar lá, 1 milhão vem, cai na conta da prefeitura. Ele fala assim: não, peraí, esse 1 milhão eu vou gastar para arrumar uma ponte na Marginal, que é o mais essencial no momento. Acabou, ele é o prefeito, ele gasta o dinheiro lá. Então a dificuldade é você achar um parceiro. Em questão do SAED, como você vê a situação do SAED, Jaboticabal há anos vem sofrendo, né, com o mesmo problema, a falta d'água, e agora ainda mais, a água está vindo suja. Na sua opinião, você que já esteve lá dentro, qual a dificuldade de resolver esse problema da falta d'água? Olha, primeiramente eu vejo competência, né? Alguém competente para isso, alguém que tenha vontade de fazer. Porque falar é fácil, né? O problema é fazer. É você colocar em prática uma política realmente voltada para a população, para resolver o problema. Vamos pensar, por exemplo, se eu não estiver enganado agora, Catanduva, se eu não estiver enganado, ela passou o mesmo problema de Jaboticabal. Entrou um prefeito lá, só vão resolver o problema. Quer dizer, abriu vários poços, muitos poços. Hoje, Catanduva não sofre mais falta de água, né? Quer dizer, então, tem que ter alguém que queira fazer. Tem como? Tem. Cara, eu fico pensando, Mauro, imagina uma coisa, pensa uma coisa. Como que uma empresa, isso é importante, eu falei na Câmara isso muitas vezes, os caras não quis ouvir. Como que uma empresa que vende água, que a água vem de graça, quebra? Como? Essa é a história até hoje, né? Que o SAED está quebrado. Como? O SAED está sucateado, o SAED. Todos os investimentos do SAED, os caras fazem a maior novela que conseguiu. Não tinha nem. O SAED hoje, ele tinha que ter um caixa hoje com dinheiro sobrando. O SAED hoje tem que ter um caixa com 5, 6, 10 milhões sobrando para investir em alguma coisa. Então tá sucateado. Por quê? Porque até hoje não houve ali uma política realmente para resolver o problema. E mais grave ainda, alguém saber o porquê que o SAED não consegue erguer as pernas. Uma empresa que vende água de graça, pô. A água vem do rio, pega de graça a água, pega do poço. Quer dizer,
Alguma coisa errada tem no SAEG. Alguma coisa errada tem. Que não consegue fazer que o SAEG seja uma empresa realmente que possa aí esbanjar qualidade, esbanjar trabalho, esbanjar tantas outras coisas aí. E agora com o aumento da água, você, na sua opinião, acha que poços vão resolver o problema da falta d'água? Se for os poços, por exemplo, com o aprofundamento, né, necessário, né, com a vazão de água necessária, resolve. Né? Foi o que Catanduva fez, parece. Porque hoje, nossa nascente, a maioria está morrendo. Por quê? Falta política. Quer dizer, os caras estão desmatando, os caras estão acabando, os caras estão autorizando para plantar cana dentro do rio. Quer dizer, está acabando com tudo. Nós tínhamos um órgão que fazia a fiscalização aqui, que fazia um trabalho belíssimo, que é a Polícia Ambiental. O nosso querido governador, vamos dizer assim, né, para não falar outra coisa, foi capaz de fechar a Polícia Ambiental. Então hoje o cara faz o que quer, desmata, planta, faz o que quer. Então com isso as nascentes estão morrendo, as nascentes, os rios estão morrendo. Você pegar o rio hoje que abastece Jabuticabal, há 10 anos atrás, ele tinha uma vazão de água, hoje tem outra. Vários pontos dele já secou. Então não tem mais água, né? E sem falar isso, o tanto de veneno, né, que desce com a chuva cai nesses rios. Nosso, por exemplo, vem de Monte Alto. Muita coisa de Monte Alto cai no nosso rio e vem para nós aqui. Quer dizer, isso traz doenças para o povo. Meter um tratamento é arriscado. Então eu acho que para resolver o problema, tudo isso é os poços. Os poços são os problemas, mas desde sejam bem feitos. E Jabuticabal, Mauro, só para encerrar essa parte, tem um problema seríssimo, que até agora ninguém falou, que é a tubulação. Quase metade da água nossa vai embora, no caminho, perde no caminho. Então quer dizer, e aí, como é que vai fazer? É que eu acredito que mexer na tubulação ninguém vê. Sim, exatamente. Não vai aparecer. O ex-prefeito Wally mexeu em grande parte da tubulação. Mas eu acho que foi galeria de chuva, se não me engano, e esgoto. Eu acho que não chegou a ser água. Eu não lembro, não sei, não tenho certeza. Mas mexeu. Na nova, fez tudo da nova, fez bastante coisa lá. Mas o nosso grande problema hoje é a tubulação. É um dos grandes problemas. Metade da água no caminho perde. Vai no caminho. Isso aqui não dá voto, né? Tem que ter alguém que trabalhe lá dentro. É o que eu falei, tem que ter alguém que chegue e fala assim, vamos resolver o problema. Resolver... mas vai ter... por exemplo, só para um bracinho, o Covid, por exemplo. Jabuticabal faltou o quê? Faltou um punho forte para dar uma barrada. Por quê? Eu vou perder voto. Não adianta. Eu quero fazer a coisa certa. Eu sempre bati nessa tecla. Fazer a coisa certa. Não importa que se eu fosse prefeito de Jabuticabal, eu tinha feito umas coisas aqui que eu ia matar eu, mas tinha resolvido o problema. Você tem que ter o punho forte para fazer. Chegar no SAEG, SAEG, vamos arrebentar tudo, vamos fazer canamento, quer dizer, precisa aumentar um pouquinho a água, sei lá, vamos fazer uma análise, mas tem que ter resultado. Alguma coisa errada tem no SAEG. Ednei, as próximas eleições, você pretende voltar a disputar uma cadeira na Câmara Municipal? Olha, hoje, Mauro, né, fevereiro, dia 24 hoje, né? Hoje eu diria para você não. Hoje não. E vou explicar o porquê. Não. Por quê? O que a gente falei, primeiro, o vereador hoje, ele não consegue fazer a função dele, que é fiscalizador. Ele é perseguido, então por aí já vem já a tristeza. Ocupar um cargo que você não pode, é igual ser um policial e não poder pegar um bandido, é a mesma coisa, quer dizer, então quer dizer, não dá. Segundo, qual que é a força de um vereador no município? Nenhuma, não tem força. Qual que é a força do vereador? Nenhuma. Quer dizer, eu fiz várias denúncias que não veio nada. Pra você ter ideia, eu fraguei funcionários usando o carro da Câmara irregular. Eu denunciei, mas não fizeram nada. Ninguém fez nada de Jabuticabal. Ninguém. E aí? Aí como que você se sente como vereador? Você pega o crime na mão, a pessoa cometeu o crime, você foi lá, denunciou e ninguém fez nada. Quer dizer, então isso é triste isso. Então assim, hoje eu não tenho um pico de vontade de ser vereador. E eu penso na política? Penso. Mas eu penso no nível um pouco maior. De repente, não sei, um outro patamar. Mas não como vereador. Como vereador não penso. Hoje não. Ednei, só para quem está em casa, quando você diz assim que ser vereador não consegue fiscalizar, não consegue trabalhar,
para quem está em casa e não entende, fala, então por que vereador se ele não consegue fiscalizar? Como seria se não conseguir fiscalizar? Olha, não consegue por quê? Primeiro que você sozinho não tem força, que a gente falei, né? Você não tem força. E certos trabalhos, por exemplo, você tem que ter você... Vamos pensar um exemplo aqui. Quando eu falo fiscalizar, não é eu apenas ir lá na prefeitura e falar assim, ó, prefeito, me dá a nota fiscal... Vamos pensar em Jaboticabal agora aqui, atual Jaboticabal. Eu quero nota fiscal da iluminação dos enfeites natalinos. Que eu achei que foi muito caro, 600 mil, eu quero a nota fiscal dos enfeites, né, comprou. Isso é fácil, eu peguei na minha mão. Eu li, estudei, tem coisa errada. Gente, tem que abrir uma SEI. Aí que é o problema. Aí se você não tiver um grupo que realmente quer fazer, não vai ser aprovado a SEI. Aí a decepção, você pega na mão um documento, você analisa o documento, você vê que tem coisa irregular, não que o cara que cometeu o crime, não é isso, tem coisa irregular e que tem que ser apurado. E você propõe para a Câmara, como eu propus várias SEIs, né? E fala, não, você tá louco, não mexa com isso não, deixa quieto, não. Aí você não consegue. Aí a decepção sua com seus parceiros dentro é muito grande. É por isso que eu falei pra você que eu tenho uns que eu não converso, porque a decepção é muito grande. É você estar aí num grupo de pessoas que tem que fiscalizar e eles falam pra você, não, fica quietinho, abaixa a bola, você pode sofrer represálias, você pode, quer dizer, te ameaça ainda, viu? Tem hora. Quer dizer, então é isso, é duro você fazer acontecer a coisa. É como, por exemplo, não sei se posso falar aqui, mas acho que pode, né? Pode. Por exemplo, eu ouvi o Sérgio Moro ontem falando que ele deixou o governo porque ele descobriu algumas coisas do governo. Quando ele foi pra investigar, os caras... Não. Aí já é minha família, cara. Tira o pé. Aí o cara desanimou. Se é verdade ou não sei, né? Ele falou ontem isso, né? Então, quer dizer, a sensação é essa. Peraí, eu peguei. Não pode. Mas como que não pode? Então, eu tô aqui. Então não sirvo pra nada, cara. Então vou embora pra casa. Na sua opinião, esse ano é um ano muito importante nas eleições, né? Nível nacional. Qual é a sua opinião a respeito das eleições que estão chegando agora? Olha, eu acho que o povo, né? O povo tinha que pensar muito antes de votar, né? Estudar bastante. Eu acho que se fala tanto em renovação, se fala tanto em mudança, se fala tanto em, né, tantas coisas, mas eu acho que a grande mudança que tem que acontecer é o eleitor começar a viver a dimensão realmente da política. E não ver os candidatos como parente, amigo, ídolo, essas coisas. Porque isso estraga a política e estraga a pessoa, o candidato. E votar nas pessoas certas. Mano. Eu acho que tem que analisar, por exemplo, Jaboticabal. Mas teve deputado que mandou 1 milhão para Jaboticabal. Mas pra que mandou 1 milhão? Tá? Mas só 1 milhão em 4 anos? 4 anos mandou 1 milhão? Eu vou ter que voltar para esse cara aqui. Quer dizer, saúde nossa precária. Saeg, você falou aí. Saeg, precário. Então, tudo. Jaboticabal, o que Jaboticabal tem de bom? Não tem. Infelizmente, cara, isso é tão triste. É tão triste você que vive a vida pública, Mauro. Você que faz um trabalho social, pensando em mim. Porque quando alguém faz trabalho social, ela quer mudança. E isso é normal. Se eu faço, eu quero mudança. Aí você vê uma cidade como Jaboticabal. Não tem o que você falar de bom, cara. Assim, aconteceu. A UPA tava bem, destruíram a UPA, virou um caos a UPA. Covid, tratado como se fosse nada, Jaboticabal, não teve um trabalho eficaz. A educação aí, sofrendo, o transporte sofrendo. Cara, olha que loucura que virou Jaboticabal. Quer dizer, e aí por quê? Porque não tem esse punho forte de um político que realmente atua em Jaboticabal, trabalha de verdade em Jaboticabal. Então é hora de analisar e votar nas pessoas certas. Eu acho que é isso, sabe? Parar de tratar político como se fosse ídolo, como se fosse Deus, essas coisas. E aí que entra a questão também que o vereador não fiscaliza. Porque se fiscalizasse... Mauro, isso eu falo pra você, Ednei Valença. Com toda certeza. Pelo pouco conhecimento que eu tive em 4 anos de vereador, pelo pouco estudo que eu me preparo para tentar fazer o melhor de mim. Se hoje... eu tivesse vereador hoje, você pode ter certeza que umas 10 SEI eu tinha engavetado para fazer. Engavetado não, eu tinha posto para fazer. Pelo menos umas 10 SEI. Por quê? É o mínimo que eu vejo que tinha que ser estudado. Quer dizer, e não foi feito nada até agora. Quer dizer, e aí? E o povo? Quem tá pagando isso é o povo. Entendeu?
Então é umas coisas que as pessoas precisam começar a entender. Peraí, quem são os candidatos? O que eles estão fazendo? Esse negócio de deputado, cara, de deputado, vereador, governador, enganar o povo, tem que parar, tem que acabar isso. Tem que as pessoas começar a ver com outros olhos isso, começar a mudar isso. Só assim vai mudar a história. Só assim. Ednei, gostaria de falar algo que não lhe foi perguntado? Não, tranquilo. Acho que foi uma conversa legal aí, né? Acho que tá tranquilo. É só mesmo frisar essa parte aí, né? Que você falou que isso é importantíssimo, né? Que tá chegando a eleição. Eu tenho uma preocupação muito grande sobre isso, porque é mais 4 anos e 4 anos demora pra passar. 4 anos é uma loucura, né? E você imagina quantas coisas podem acontecer em 4 anos. Por exemplo, quem imaginava que nós ia ter essa guerra agora tá tendo? Quem imaginava? Eu imagino o seguinte, aquelas pessoas que estão lá morrendo hoje na Ucrânia, eles imaginavam que esse ano eles iam sofrer esse ataque? Quer dizer, um homem se colocando como Deus e decidindo entre a vida e a morte. Isso não acontece só lá na Ucrânia, na Rússia. Acontece também aqui no Brasil. Que nem eu falei agora há pouco, por exemplo, de Jaboticabal. Vamos voltar aqui de Jaboticabal. O Covid. O que foi feito pra barrar esse vírus, Jaboticabal? Nada, cara. Não foi feito nada, Jaboticabal. Não fizeram nada. Quer dizer, e aí? Quantas pessoas morreram? Se eu não me engano, no ano passado, eles fecharam o CAC e mandou todo mundo pra UPA. Eu meti o pau no Facebook, mas meti o pau no bom sentido. Aí começaram a querer brigar comigo, eu falei, vem pra cima, faz fila e vem, não tem medo desses caras. Quer dizer, aí começaram... quantas... Mauro, imagina uma coisa. Alguém já pensou quantas pessoas pode ter se contaminado na UPA o ano passado? E quantas pessoas podem ter morrido por causa que se contaminou na UPA? Aquela loucura na UPA ano passado? Alguém já pensou nisso? Jaboticabal foi a segunda maior cidade com casos agora... Esse ano. Isso? Por quê? Isso prova o quê? Que não tem um preparo. Não tem um trabalho eficaz. E aí, alguém tem que responder por isso. Alguém tem que responder por isso. E aí, quem vai responder? É o gestor. E quem vai cobrar? É os vereadores. E o povo. Quer dizer, então, toma muito cuidado. Às vezes, a vida nossa está na mão de governantes. E mas Jaboticabal é uma cidade. É uma cidade, só que é uma cidade que depende do que a pessoa fizer ali, vidas são perdidas, cara. Perde vidas. Outro meio também, outro órgão, vamos dizer assim, que poderia cobrar é o meio de comunicação. Só que também ninguém cobra. Ninguém cobra. Se você pegar, por exemplo, 2016... Não, lá, 2017, lá no finalzinho de 2017, vamos pegar em outubro, novembro de 2017. Eu até faço um convite aqui a todos os seus ouvintes, eu faço um convite, pega todos os jornais e rádios de Jaboticabal, veja o que eles falavam há 4 anos atrás, durante os 4 anos, e veja o que eles falam hoje. Aí tá respondida a resposta. Ednei, gostaria de agradecer, tá bom? Você tirou o seu tempo, poderia estar trabalhando e aceitou o convite. Gostaria de agradecer, que Deus continue te abençoando, que o projeto, o Instituto cresça, tá bom? Para quem não conhecia o Ednei, esse é o Ednei Valêncio, ex-vereador aqui em Jaboticabal, e tem o seu Instituto de Resgate aos Animais, não somente em Jaboticabal, mas toda a região. E as suas considerações finais. Não, eu te agradeço, obrigado, Mauro, pelo convite, estou à disposição sua, tá? Sempre que precisar, tanto você quanto qualquer pessoa que queira realmente falar a verdade, né? Eu continuo no lugar que nem você falou pra mim, fica à vontade, fala o que tem que falar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ocultar as verdades, então que quando eu cometo um erro, eu mesmo falo, eu errei, né? Eu errei. Que nem eu falo, por exemplo, qual foi o maior erro meu de vereador, por exemplo? Eu já falei e volto a falar. Foi em 2017 votar para a presidência da Câmara em quem eu votei. Isso foi o maior erro meu. Então, isso eu falei que eu errei. Votei na pessoa errada, né? Então, quer dizer, a gente, quando comete o erro, tem que falar. Então, eu sou uma pessoa que eu chego, eu falo a verdade, não oculto a verdade. Quem quiser me chamar para conversar, tem que falar a verdade como você aqui, eu estou à disposição.
E parabéns pelo trabalho seu. Falei para você um pouco antes, eu acho que esse é o caminho, é uma forma das pessoas saber a verdade, porque alguns meios de comunicação ocultam a verdade, né? Então acho que através de trabalho como o seu aqui, as pessoas começam a ver a verdade na cidade e na região, regional, estado e tudo. Parabéns mesmo. Deus abençoe você. Aí. Quem quiser ajudar o Ednei, aqui embaixo está o número do WhatsApp dele, tá bom? Fala diretamente com ele e ajuda o Instituto. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, Ednei.